nessa live de hoje, eu vou ajudar você a sair de relacionamentos, de emaranhamentos passados, né? Relacionado à vida afetiva. Por quê? Porque muita gente reclama, ai Ana, não tô conseguindo um bom relacionamento, ai Ana, não paro com ninguém, ai Ana, minha vida, né, afetiva tá ruim, tá difícil. Por quê? Porque muitas vezes tem algo oculto por trás que a gente não se dá conta, né? Então, nessa live a gente vai falar sobre isso, sobre relacionamentos, presa a relacionamentos passados. Porque de verdade, você merece um relacionamento de sucesso. Eita, nós, hein, mulherada? Escuta, boa noite. Olha só que interessante, gente. Se você viu o tema dessa live e falou, nossa, presa a relacionamentos passados. Como é isso, Ana? Como se dá isso? Ou você conversou com alguém essa semana e a pessoa comentou algo, ou tá terminando uma relação, ou quer sair de uma relação e não tá conseguindo, manda aviãozinho para essa pessoa. Mas ó, manda para pessoa certa. Sabe por quê? Uma vez, uma aluna minha, eu gravei um vídeo de traição, olha só, né? Gravei lá, lindo, as dinâmicas ocultas por trás da traição, tá lá no meu canal esse vídeo, né? É um vídeo antigo até, foi antes de eu ganhar o Caio que a gente gravou. E aí, teve aula e essa aluna, ela comentou, ela falou, ai Ana, mandei esse vídeo pra minha cunhada. Você não sabe o que a minha cunhada perguntou, por que você tá mandando esse vídeo? Você acha que eu tô sendo traída? Por que você não fala na cara? Por que você fica mandando indireta? E na verdade, ela achou o vídeo muito interessante, daí ela falou, vou compartilhar com várias pessoas que eu conheço, né? E como ela gostava da cunhada dela, compartilhou com a cunhada, e a cunhada entendeu, gente, tudo errado. Então, antes de compartilhar, antes de mandar aviãozinho, perceba se você está mandando para quem realmente você acredita que está presa a uma relação passada ou que a vida afetiva não está fluindo, entendeu? Senão você vai acabar arrumando briga, igual essa aluna minha que foi muito engraçada, ela contando que realmente a cunhada parou de falar com ela porque ela compartilhou um vídeo sobre traição. Olha isso, né? É isso aí, gente. Eu sei que tem gente nova aí entrando, né? Tem um pessoal veterano também que já me conhece, um pessoal que já me acompanha, né? Agora, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Ana Paula Veiga e eu, né, sou facilitadora, terapeuta de constelação familiar, professora também. Ajudo mulheres a serem mais seguras e mais decididas. Olha só. Beleza, gente, ó, na live de hoje, então, a gente vai falar de se eu estou presa ou como eu posso estar presa a relacionamentos passados, né? E de que forma? Deixa eu me expressar melhor, né? Como que a gente pode estar presa a relacionamentos passados? Às vezes, gente, a gente pode estar presa de uma forma consciente, né? Eu sei que eu e o meu ex, a gente vai e volta, vai e vem, vai e fica novamente, eu arrumo um namorado, ele arruma uma namorada, daqui a pouco a gente volta de novo. Então eu já sei que esse ciclo não terminou, sabe? Eu fico com outro pensando nele, eu faço diversas coisas e ele ainda fica pensando em mim. Então pode ser sim que eu já tenha isso conscientemente. Mas o que acontece, por exemplo, nas constelações, no curso mesmo, principalmente que a gente olha para todos os relacionamentos para ver se a gente está preso em algum relacionamento, o que eu percebo? Que às vezes a pessoa termina a relação e fala assim, não, pra mim tá tudo bem, Ana, e nunca mais vi, a gente nunca mais se falou, e depois disso acabou, nunca mais nem conheço a pessoa, nem sei da pessoa. E terminou, vamos supor, com uma traição, terminou com briga, terminou de uma forma inadequada, né? Tirando a dignidade. O que acontece? O que pode acontecer? Às vezes eu me sinto bem, falo, eu não me importo, né? Eu realmente estou tranquila, Ana. Quando a gente abre ali a constelação,
a gente percebe que se o relacionamento foi terminado sem dignidade, o outro ainda sente muita raiva, o outro pode ainda estar segurando, bloqueando o seu relacionamento, né? Ai, Ana, mas eu não, nossa, eu já liberei ele, eu não quero nem saber dele. E aí, o que acontece? Ó, presta atenção. Tem como eu soltar uma pessoa, eu solto, e a outra pessoa tá me segurando, e eu solto, e a outra pessoa tá me segurando. Tem como eu não estar presa a essa pessoa? Se ela tá me segurando por raiva, por mágoa, porque eu terminei o relacionamento de uma forma com falta de dignidade. Se ela tá me segurando, ela tá me segurando também. Então eu ainda continuo presa, entendeu? Então esse ciclo com essa pessoa, ele está mal resolvido. E toda vez que eu tenho um ciclo mal resolvido, é como se eu não liberasse força mesmo, para ir para o próximo relacionamento, né? Então, isso está me bloqueando energeticamente, está me bloqueando muitas vezes para viver um relacionamento de sucesso, me entregar a um relacionamento de sucesso. É isso que pode estar segurando a minha vida fluida nas relações, né? Tem uma outra dinâmica também, eu marquei aqui para não esquecer, tem uma outra dinâmica também que, às vezes eu tenho um relacionamento, gente, que eu acredito que foi o melhor relacionamento da minha vida, tá? E quando isso acontece, eu tenho uma relação que eu super coloco a relação lá em cima, no topo. Quando acontece esse tipo de relação, eu termino e ele termina, né? E aí eu fico imaginando, eu fico pensando, bom mesmo era a relação com o João. Bom mesmo era aquela relação, o João fazia isso, o João fazia aquilo. Então ainda eu fico na lembrança do João. Mas agora presta atenção em uma coisa bem interessante, né? Ai, quando que você namorou o João? O João foi meu primeiro relacionamento. Ou seja, né? Primeiro, às vezes, eu tinha uma baixa autoestima quando eu namorei o João. E ele era um tanto mais velho que eu. Então, o que aconteceu? Eu imaginei realmente, ele era melhor, ele era maior. E a gente fica preso a uma imagem. A gente fica preso a uma imagem que não existe mais. Que eu já cresci, já se passaram 10 anos e eu ainda acredito que o João é daquela forma, que o João faria tudo aquilo que ele fez naquela época, entende? Então, às vezes eu tô presa a uma coisa que não tem mais. O João já passou por diversas namoradas, o João já mudou a forma de pensar, a forma às vezes de se vestir, o João já tentou outras coisas na vida que às vezes não casa comigo. Sabe quando às vezes a gente encontra um ex-namorado e fala, ai, credo, como ele tá estranho, eu conversei um pouco com ele tá esquisito, ele tá diferente? Então, porque às vezes eu estou presa a uma velha imagem, estou presa a um velho, a algo que não me cabe mais, não é mais assim, ele também não é mais assim, né? Então sim, gente, muitas vezes a gente está presa a algo que não existe mais, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem gente, tá? Que termina com o namorado, mas ele continua na família. Vê se não é o caso, se você conhece alguém. Terminei o relacionamento, a gente não tá mais junto, mas porque ele tem afetividade com a família, ele continua lá. Então quer dizer, ó, sinceramente, será que esse ciclo terminou mesmo? Se essa pessoa ainda tá no meu sistema, será que acabou? Será que isso terminou ou não? Será que ainda ele me prende? E aí eu também não consigo arrumar ninguém. Porque muitas vezes eu fico pensando o que ele vai pensar, muitas vezes eu fico achando que ele vai achar alguma coisa, ou como se o outro não pudesse aparecer porque ele ainda toma um espaço, toma um lugar. Olha como isso está bloqueando os meus outros relacionamentos. Porque se eu terminei uma relação, eu terminei. Mesmo se eu tenho filhos, essa relação
precisa ser finalizada de alguma forma. E muitas vezes o que acontece é que a gente não finaliza as relações, a gente não termina a relação. A gente acha que tá tudo bem porque eu não vejo mais a pessoa, a gente acha que tá tudo bem porque eu terminei e nunca mais vi, não dei valor àquilo que a pessoa falou, não acreditei, né, que era daquela forma, não acreditei que era daquele jeito. Então eu fico presa à relação, não consigo arrumar ninguém na vida. Ou quando eu arrumo, eu não consigo ser feliz, eu não consigo me dar bem na relação, né? Às vezes eu tenho raiva dele também. Ele fez alguma coisa que eu julgo que não foi boa, sabe? Tipo assim, ó, a relação acabou, sabe por quê? Porque a culpa foi dele, ele me traiu, a relação acabou. Então, quando eu jogo 100% a culpa no outro, né, eu primeiro tô me colocando no lugar de vítima, né, gente? E depois eu realmente tô acreditando que aquela relação não existe mais por culpa dele, tô culpando ele de alguma forma, né? Então a relação, ela também fica presa, sabe? Ai, Ana, imagina, eu não tenho mais nada a ver com ele. Mas aí eu fico stalkeando, fico mexendo nas redes dele pra ver se ele tem outra pessoa, pra ver como que ele tá, né? Pra falar, ai, pra se comparar com a próxima, é ou não é? Então quer dizer que se você ainda faz isso, ainda tem alguma coisa. Porque realmente quando um ciclo termina, gente, fica o carinho com a pessoa, né? Fica o que eu vou dizer aqui, a gratidão com a pessoa, porque por tudo que você aprendeu naquela relação. E não fico stalkeando, eu não fico desejando o mal da pessoa. Ah, não é isso, Ana. Mas ainda fica prendendo a outra pessoa. Quer dizer que se você tá prendendo ele, observando com quem ele tá, né? Como que tá a vida dele afetiva, eu também tô presa, gente. Não se iluda, né? Eu também tô presa a essa relação. Olha isso. Então, nessa live aqui, a gente vai entender esses processos para ver como a gente pode sair desse processo de estar nessa relação, mesmo que eu acredito que eu não estou, porque eu ainda tenho medo, receio do que ele vai dizer, eu também estou presa a essa relação. Então, é muito importante a gente entender tudo isso para libertar o outro. O Bert explica o seguinte, né, que por exemplo, olha que interessante, sempre quando eu tô presa a uma relação passada, é como se eu deixasse um pouco de mim ali. Vamos supor, deu algo, eu não encerrei uma relação, a primeira relação da minha vida, eu não encerrei de uma forma direito, eu terminei, fiz aquele término sem dignidade, ou briguei. Aí o segundo, eu joguei toda a culpa em cima dele. Aí o terceiro foi uma relação extremamente difícil, os dois resolveram terminar, mas nunca mais se viram, nunca mais se olharam. O quarto morreu e eu fiquei naquela dor daquela morte. Quando chega o quinto, de verdade, se eu deixei um pedacinho em cada relacionamento meu, quando chega na quinta relação, eu realmente não quero me entregar. Eu realmente tenho muitas amarras, muitas perdas nas relações anteriores. Então eu não me entrego verdadeiramente àquele relacionamento. Eu me entrego àquela relação tipo 60%. O resto eu ainda tô no julgamento, ainda tô na mágoa. Percebe como prende essa relação? Percebe que as chances da relação, da quinta relação, dar certo é muito pequena quando eu estou presa a velhos relacionamentos, a velhos traumas que aconteceu na minha vida afetiva, né? A verdade é essa. Quando o Bert diz assim, ó, quando a gente libera esse fluxo, sabe? Olha, tudo de bom para você, olha, tivemos uma boa relação, consigo chegar no ponto de gratidão, né? E vou liberando, eu me sinto inteira para esse relacionamento atual. Eu me sinto pronta, talvez, se eu não tô conseguindo uma relação, eu me sinto pronta para um novo relacionamento, né? A verdade é essa, né? Agora, tem gente, né, que fala assim, vou olhar a live e tal, porque eu tô com um problema com o meu ex. Então essa live não vai ajudar, na verdade, você a resolver o problema com o seu ex, tá? Daí seria outra live, não é uma
terapia para você fazer as pazes com o seu ex. Também não é tipo, exclua seu amor em 7 dias ou 7 passos, sabe? Faça a pessoa liberar você. Não, gente, de verdade, é consciência. Consciência daquilo que eu fiz, consciência do que eu estou fazendo para liberar realmente o meu relacionamento. É ou não é? Né? Ou não, ou continuar presa, né? Quando eu começo a entender o que acontece na minha relação ou o que aconteceu para trás nesse relacionamento, eu começo a entender, e observar o que eu pude aprender nessa relação. Por exemplo, outro dia alguém veio me reclamar, estava num novo relacionamento, deixa eu lembrar a pessoa estava num novo relacionamento e dela falou assim, o que não é muito bom é a ex-mulher dele. E aquela lá, meu filha, fica no pé, ela não é muito bacana. Daí eu falei assim, olha só, se ele é uma pessoa bacana, ele é uma pessoa bacana. Ah, não, ele faz isso, ele leva aquilo, ele é uma pessoa amorosa, ele é carinhoso, né? Ele pergunta, a gente conversa bastante. Quer dizer, que se ele é uma pessoa pronta, se ele é uma pessoa amadurecida, é porque a ex, de alguma forma, preparou ele para você. Porque de alguma forma ele sofreu tanto no casamento dele passado que ele teve que aprender algo, que ele teve que crescer nessa relação e hoje ele é um homem maduro para você, entende? Então é isso que às vezes a gente não entende. Primeiro, que existe uma ordem no relacionamento. Então eu sou a terceira namorada, terceira esposa, segunda esposa, entende? E aquelas que vieram antes, elas me fizeram um grande benefício de ter o homem que eu tenho hoje, de ter a pessoa transformada, porque ninguém nasce sabendo do relacionamento. Então, se eu tenho um homem mais maduro, com mais consciência, é porque ele passou por outras pessoas, né? Igual sou eu. Quando eu começo a reconhecer que esses relacionamentos passados, né, do qual eu me relacionei, com cada um deles eu amadureci um pouco, eu cresci um pouco, foram importantes para mim, né? Quando eu começo a reconhecer isso, eu consigo chegar no ponto de gratidão. Eu consigo chegar entender que a relação foi boa para as duas partes enquanto durou e que as duas partes cresceu nessa relação, né? Então, o ideal, gente, para a gente liberar uma pessoa, a verdade, é que nós temos que chegar no ponto de gratidão. Ai, Ana, pelo amor de Deus, o meu relacionamento era extremamente agressivo. Você quer realmente que eu agradeça uma pessoa que era muito ruim, que era extremamente agressivo, que era um louco? Então, o relacionamento, ele é feito de duas partes, 50-50. Uma relação não acontece sozinha. Então, quando uma relação termina, nunca é 100% de culpa do outro, né? Na verdade, cada um carrega metade da culpa. Por quê? Se houve uma atração, se a gente se uniu dessa forma, é porque os dois foram atraídos. A pergunta é, de que forma que eu me atraí? De que forma que eu fui atraída a essa relação, entende? Será que quando eu olho para trás, né, no meu sistema, tem relacionamento agressivo? Será que no meu sistema existe relacionamento abusivo? Então, quando eu começo a ter autorresponsabilidade e entender tudo isso, quando eu começo a entender tudo isso, eu começo a perceber que eu também estou fazendo algo para essa relação dar certo ou não dar certo. Eu também estou atraindo um relacionamento que muitas vezes não é bom para mim. Sabe? Às vezes a mulher termina um relacionamento e aí ela termina, ufa, saí, não aguentava mais esse relacionamento. E aí ela se emaranha com o outro. E quando a gente vai ver, o outro é o quê? Igual. O outro tem o quê? Uma dinâmica muito parecida com aquele ex, né? Olha só, eu conheço uma pessoa, nem é aluna, tá? Eu conheço uma pessoa que terminou um casamento, mas ela era da igreja. Então, quando ela terminou esse casamento, ela
entre aspas, foi expulsa da igreja, né? Ela teve que sair da igreja, porque na igreja não pode terminar esse relacionamento. Ela era de uma igreja evangélica. E aí, então, a igreja meio que condenava ela por não aguentar mais um casamento de quase 20 anos, né? 20 anos, aliás. E aí, condenava ela. Olha o que ela fez. Ela saiu da relação. No começo, ela... liberdade total. Tô livre. Começou a fazer coisas de adolescente, sabe? Tô livre. E depois, olha que interessante. E depois, por uma questão de culpa, porque ela se culpava de ter terminado essa relação, porque ela se culpava de não ter conseguido levar essa relação, depois de ter feito N jejuns, depois de ter feito N coisas. E aí, o que ela fez? Arrumou um relacionamento agressivo. Isso, gente, é autopunição. De uma forma que fala assim, meu Deus, mas ela nunca teve relacionamento agressivo. Por que agora ela tá tendo um relacionamento extremamente abusivo e agressivo? Porque ela ainda tá na culpa, ela ainda está na punição, porque ela não conseguiu fazer algo que ela acreditava que era algo bom para o relacionamento, para o casamento. Ela não conseguiu ficar, e a igreja punia ela, e punia tanto que ela foi expulsa da igreja, né? Então, olha que interessante, olha o que fica no inconsciente da pessoa e como a pessoa atrai um relacionamento desse por autopunição, por culpa de não fazer aquilo que ela acreditava que ela teria que aguentar mais, que ela teria que ter feito, ela nunca poderia ter se separado, né? Aí depois, quando ela entende essa dinâmica, quando ela vê que não precisa mais disso, né? Depois que se passa um tempo, que as pessoas já morreu de falar daquela pessoa que terminou dentro de uma igreja, aí sim ela começa um relacionamento que é bom para ela, aí sim ela começa um relacionamento do qual ela acredita que pode dar certo, entende? Ela não precisa se punir daquela forma, né? Então, percebe como o nosso inconsciente funciona? Olha que loucura do nosso inconsciente, né? Como que eu posso superar, então? Preciso perceber o que eu aprendi naquela relação. Mesmo ela que se sentiu culpada, o que eu aprendi na relação? Ele me deu filhos, então foi uma relação onde eu aprendi a ser mãe. Será que ele foi o meu primeiro? Então foi uma relação que eu aprendi a ser mulher com ele, né? Quanto tempo eu fiquei? Se eu fiquei 10 anos com ele, é uma relação onde eu aprendi a ser uma mulher mais madura, eu evoluí. Quantas brigas tem dentro de um relacionamento, né? Então eu olho para essa relação como algo que eu realmente aprendi, vivi, evoluí, cresci. Quando eu começo a ter esse olhar para a relação, eu começo a chegar no ponto de gratidão. Eu começo a acreditar que realmente o relacionamento, ele tinha que ser daquela forma, né? Eu também aprendi muitas coisas. E como eu fico melhor para o outro relacionamento, né? Quando eu assumo que eu também tive parte no erro e no acerto daquela relação. Então, quando eu assumo isso, é como se eu tivesse numa escola, e aí eu posso passar de ano, posso ir para um relacionamento melhor. Por quê? Porque eu tive lições aprendidas. Agora, quando eu tô na culpa, quando eu tô no julgamento, quando eu tô achando que o outro é 100% culpado, de que forma que eu vou sair dessa relação, né? De que forma que eu vou terminar esse ciclo? Não consigo terminar, de verdade, né? Existe um equilíbrio de troca, existe um equilíbrio no relacionamento, certo? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, né? O que eu aprendi nessa relação? Olha que interessante. Eu até anotei aqui, Ana, conta a sua história, né? Quando eu era mais nova, meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 5 anos, né? Quando eu era mais nova, que eu comecei a namorar, que eu comecei a me encantar pelos moços e rapazes, não eram rapazes, eram velhos. Eram pessoas muito acima da minha idade, eram pessoas, tipo, eu tinha 16, 17, eles tinham 40, eles tinham 50, né? Então, eu me atraía por homens mais velhos, né? Agora, por que eu fazia isso? Porque eu tava na busca constante de um pai.
Agora, quando eu começo a perceber, quando eu começo a entender o que eu estou fazendo de forma inconsciente, eu posso mudar. Eu não quero mais estar na busca de um pai, eu não quero estar na busca de uma pessoa muito mais velha que eu, entende? Tem equilíbrio? Tem sim, não está desequilibrada. Essa pessoa mais velha busca talvez a jovialidade de uma menina, a alegria de uma menina, e a menina, né, no meu caso, busca segurança, e era o que eu buscava mesmo, sabe? Estar mais segura, aprendi muitas coisas mesmo. Hoje eu olho para trás e falo, caraca, foi como um pai mesmo para mim. Ele realmente me ajudou muito, mas era uma pessoa extremamente mais velha. É disso que eu tô falando, a gente é atraído por talvez uma dor, né, que eu não supri, uma dor que eu tenho um trauma, que era realmente a falta do meu pai, que faleceu com 5 anos, e aí eu começo a trazer isso para o relacionamento, né? Então foi bem interessante esse relacionamento que eu tive, tá? Tudo que acontece numa relação, né, de alguma forma, gente, se eu atraí uma pessoa agressiva, se foi uma relação abusiva, se foi um relacionamento difícil, onde houve muitas brigas, gente, eu, de alguma forma, eu atraí, de alguma forma eu permiti essa relação, a verdade é essa, né? Eu permitir que isso acontecesse de forma consciente ou inconsciente, tá? Então, se tá acontecendo algo, a culpa é sempre 30% para cada um, né? Se a relação terminou 30%, 50, desculpa, a culpa é 50% para cada um, né? Se aconteceu qualquer coisa na relação, 50-50, gente, não tem outro jeito, né? A verdade é essa daí, né? Se fazer de vítima não resolve, tá? Eu fui vítima da situação. Ele me enganou. E, gente, eu sei o que eu tô falando, tá? Porque de verdade eu também já passei por isso, né? Eu tive relacionamentos do qual eu realmente acreditava que eu era uma vítima daquela relação, do qual eu acreditava que realmente a pessoa me traía e eu ficava assim, por que ele tá me traindo, né? Eu fazia de tudo, e por que ele tava me traindo? Se eu contar a dinâmica que tava por trás dessa traição, será que eu conto? É assim, é pura constelação, né? Só constelando mesmo. Então, quando eu acredito que o outro tá fazendo 100% do erro e essa relação tá terminando só por culpa do outro, eu estou me vitimizando também. Estou me colocando numa posição de vítima, onde o outro faz e eu só recebo. E eu sou uma coitada que recebo aquilo. Não, né, gente? Por favor, né? Não é assim que funciona. Então, libera, sabe? Libera o outro, libera a vida do outro, sabe? Diga sim para aquilo que foi. Porque às vezes, sim, foi ruim para mim também, mas eu aprendi de verdade. Sim, não foi uma relação boa, tivemos muitas brigas, ou talvez houve agressividade, que eu não estou acostumada, mas o quanto eu cresci. Teve uma relação que foi uma das que eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu mudei totalmente os meus padrões, a forma de olhar para relacionamento depois dessa relação. Porque é um relacionamento cheio de brigas, cheio de conflito. E aí cada conflito a gente tinha que aprender um pouquinho mais, tinha que evoluir um pouquinho mais. Então, os conflitos também eram importantes, né, naquela relação. E me fez, nossa, ser uma outra pessoa, uma forma afetiva que eu nunca tinha vivido depois dessa relação. Então, o relacionamento atual tem que agradecer tudo aquilo que a gente passou no relacionamento anterior, se ele foi extremamente difícil, né? O que pode acontecer, né? Eu até tenho uma história de uma cliente que ela namorava, não parava com namorado nenhum, tá? E aí ela falava assim, eu queria ter, assim, um amor, eu queria casar, eu queria
tipo, viver, né? Só que eu não paro, a relação não dá certo para nenhum dos lados, né? Eu começo uma relação, parece que vai tudo bem, tudo lindo, aí termina. Começa um relacionamento, parece que vai tudo perfeito, daqui a pouco não dá mais certo. E aí, quando a gente abriu uma constelação, aí ela começou a falar de um relacionamento que ela tinha e que foi o relacionamento mais duradouro na vida dela, né? Que foi, inclusive, o primeiro relacionamento. E aí, esse relacionamento, ele era lindo, ele era mágico, ele era perfeito, ele era a relação, sabe? E ela, por ser muito nova, ela era extremamente inocente. Então, a Beatriz, ela não tinha noção de que essa relação era uma relação infantil, da qual ela acreditava realmente que seria uma relação para a vida toda, que seria um relacionamento de conto de fadas, do qual não existe. E o homem da relação, né, o parceiro, ele não queria aquilo para ele. Ele não queria uma menina imatura, né, que ele tinha que ensinar tudo, que ele tinha que dar tudo. E aí o que acontecia? Ela estava realmente totalmente presa naquele modelo que ela criou de relacionamento. Olha isso. E aí os outros relacionamentos, nenhum era bom o suficiente. Nenhum tinha o checklist ali perfeito, igual esse namorado que ela tinha, né? Olha, se você não sair dessa imagem, se você não sair dessa cena, você não vai construir um relacionamento de sucesso, nunca, né? Tem uma outra cliente também que ela estava presa a um relacionamento morto. Na verdade, ela tinha um casamento, né? E ela estava casada com essa pessoa e essa pessoa foi assassinada dentro de casa. Então, essa pessoa, o marido dela foi assassinado dentro de casa e aí ela estava presa no julgamento, que não deveria ter acontecido, ela estava presa na punição, querendo punir aquele que ela acreditava que era, ela estava presa no mundo dos mortos porque ela não aceitava aquela morte de jeito nenhum, sabe? É como se assim, ó, o universo, tudo, não podia ter feito isso comigo. E aí ela já estava há 5 anos sem encontrar ninguém, sozinha. E ela falava, não, Ana, eu tento, não, Ana, que o homem não aparece, não, Ana, que não dá, né? E eu me lembro que tem um curso que eu dou, que é de 9 módulos, né? Eu lembro que ela entrou e ela tava nessa dinâmica de estar presa a esse relacionamento que foi assassinado. E aí, durante o curso, foi indo... Gente, eu sei que no 4º, no 5º módulo, ela apareceu com um namorado. Olha que interessante. E ela apareceu com um namorado apaixonadésima. Por quê? Porque ela liberou o julgamento do que aconteceu. Não liberou o casamento, entende? Porque se era um casamento com um filho, esse casamento era importante para ela, entenda isso, gente. Eu guardo as memórias de tudo aquilo que foi bom daquela relação no meu coração, eu não tenho que apagar, sabe? Tem gente que fala assim, ó, nem me fala do seu ex, nem me fala, pelo amor de Deus. Gente, o ex, ele fez parte da vida, né? O ex, ele participou da mulher que eu sou hoje. Quer dizer que você não quer saber, não precisa falar toda hora, mas assim, não quer nem saber de tudo que eu vivi, entende? É como se eu tivesse que apagar o meu passado, como se o meu passado fosse negro, como se o meu passado fosse errado. E, por favor, é um passado errado? Não. Eu tenho que ter orgulho das pessoas que passaram por mim, porque eu sou uma nova mulher hoje, porque passou esse tipo de relacionamento. Então, os antigos relacionamentos, os ex, a gente guarda no coração, de verdade, todos eles. Porque se eu ainda tô na mágoa, eu ainda tô me prendendo. Se eu ainda tô no julgamento de qualquer coisa que seja, mesmo que seja de um assassinato, eu ainda estou presa a ele, né? Então, olha que interessante. Eu tive uma outra aluna também que ela estava presa a um relacionamento, mas quando a gente abriu, na verdade não era um relacionamento, era ao aborto, porque ela era muito jovem, ao aborto que foi feito naquela relação e ele não fez nada para não acontecer aquele aborto.
né? Então ele não assumiu, ele não disse, não, nós vamos ter a criança. Não, simplesmente os pais sugeriram um aborto, ela falou para ele e ele disse, sim, eu quero o aborto. Então ela culpava ele por não assumir, ela culpava ele por aquele aborto. Conclusão dessa culpa, desse jogo, totalmente presa a esse relacionamento. E depois não adianta chorar um aborto com uma outra pessoa que não tem nada a ver com esse aborto, não tem nada a ver com essa criança, entende? Essa criança, esse aborto foi feito com esse parceiro, com esse pai. Então a gente só chora aborto com o pai da criança. Depois passou, eu fiquei com raiva dele, acabou a relação. Claro que acabou a relação, porque quando há culpa, quando eu acredito que o outro foi culpado daquele aborto, cessa as relações sexuais. Cessando as relações sexuais, realmente acaba com o relacionamento, né? Então, de que forma que a gente pode estar presa a relacionamentos? Igual essas alunas que eu falei aqui, de uma forma totalmente inconsciente. E aí sim, depois que a gente faz a liberação, dá um lugar ao aborto, né? Entende o que eu amadureci, o que eu cresci, o que eu passei nessa relação, eu fico mais livre para novos relacionamentos, né? Não é fácil, gente, mas é uma autoconsciência, é um amadurecimento, né? Não adianta a gente ficar se enganando e não viver a relação que a gente gostaria de viver, ter um relacionamento afetivo bom. Você sabe que nas constelações, a maioria das constelações que aparecem, mesmo assim, ó, 80% das constelações, o tema é relacionamento afetivo e prosperidade financeira. Então eu posso dividir aí relacionamento e prosperidade financeira 90%, vai. E aí 10% vem outras coisas, doença, empresa ou alguma outra coisa que não seja relacionamento afetivo e a vida financeira. Então, por isso que a gente foca tanto em ajudar a esclarecer, por isso a gente foca tanto em dar conhecimento para as pessoas, para que elas vivam de uma forma melhor, para que elas vivam de uma forma com mais consciência, né? Tem uma amplitude de consciência, certo? Ai, meu Deus do céu, vamos lá, né? Depois de tudo isso que eu falei, eu sei que tem gente que vai dizer, Ana, pelo amor de Deus, né? Eu fiz de tudo para manter essa relação, né? Eu fui a boa, eu ajudei ele, né? Eu melhorei tudo na vida dele e depois ele me traiu, ele ficou com outra. Depois de tudo que ele me fez, ele estava me enganando, ele estava me roubando, enfim, tá? Se eu ainda tô nessa posição de vítima, eu ainda tô presa a esse relacionamento. Então, para eu não me colocar como vítima, eu tenho que pensar o quê? 50-50. Se ele fez isso, de alguma forma eu estava fazendo outra coisa. Às vezes até eu estava dando demais. Às vezes até eu estava dando além do que ele poderia aguentar na relação. E ele arrumou um meio de sair, entende? Quando eu chego nessa autoconsciência, gente, eu consigo olhar para esse ex de uma forma diferente. Olhar para tudo aquilo que eu fiz na relação também, além daquilo que ele fez, né? Então, eu acho que quando a gente chega nesse ponto, a gente consegue entender e agradecer de verdade tudo que foi aquela relação. E agradecer tudo que eu aprendi naquela relação, né? É esse o ponto que eu gostaria muito que, se vocês chegassem nesse ponto de gratidão, vocês iam ver como que muda a nossa vida afetiva, como que ela transforma, né? Pra mim tá tudo bem, eu ainda não tô fluindo na relação, mas ó, tudo bem, os ex estão todos livres, né? Mas eu não posso ver a cara dele. Então, será que ficou tudo bem mesmo? Se você não consegue nem olhar para a pessoa, você já parou para pensar que quando tá tudo bem mesmo? Você encontra a pessoa, você cumprimenta a pessoa, ou se você ainda tá virando a cara para a pessoa, é porque não ficou tudo muito bem, né? Que realmente não ficou muito esclarecido essa questão junto com ele, tá? Então,
Olha para o que realmente faz, olha para o que realmente aconteceu naquela relação, tá? Ninguém tem que perdoar ninguém. Ai, Ana, eu não vou perdoar ele. Se você se coloca numa posição de perdoar é porque ele fez algo errado. Se ele fez algo errado, você não está assumindo seus 50%. Se você não está assumindo seus 50%, você está numa posição de vítima. Pronto, falei! Sim, é isso aí mesmo, gente. Presta atenção no que a gente está emanando, do que a gente está fazendo, nos bloqueios da nossa vida, onde a gente está preso, por que a gente está preso, né? Aí, gente, tem gente que faz o seguinte, e é bem comum, tá? Eu também já fiz. Tem gente que faz o seguinte, sai falando mal do ex, sai tacando fogo, porque era uma pessoa horrível, porque era uma pessoa que não prestava, ou uma pessoa que não trabalhava. A gente sai culpando o outro 100%, né? Ou tem gente que um jeito errado de esquecer o ex, tá? Um jeito errado de achar que o ex vai sumir da minha vida. É isso, sair falando mal dele para nunca mais voltar, né? Porque daí eu tenho uma concordância geral com as pessoas. Ou às vezes arruma outro para esquecer. Ah, não, a gente só se esquece um amor com outro amor. Começa a colocar uma vítima dentro de um relacionamento que não acabou. Nem vou falar que é vítima, porque se você tá fazendo isso, se você tá colocando uma pessoa dentro daquele relacionamento que você ainda não acabou, é certeza que essa pessoa, porque ela foi atraída por você, também tá emaranhada, né? Não existe pessoa 100% disponível e eu toda emaranhada, eu vou ficar com aquela pessoa. Não. Logo a pessoa vai desistir também, né? Fingir que esqueceu e ficar cuidando da vida dele, ficar olhando ele no Face, no Insta e cuidando da família dele também, não é um jeito certo de esquecer, né? Fingir que tá tudo certo, fingir que tá tudo bem. Não é um jeito certo, tá bom? O jeito certo, então, né? Que aqui a gente olha e o jeito certo para desemaranhar, para soltar-se daquela relação é reconhecer a nossa parte, 50-50, né? Sair de uma posição de vítima, é isso. Olhar internamente, entender por que eu atraí aquela pessoa, quais os meus padrões, que padrão eu ainda estou tendo, padrão de repetição do meu sistema, tá? Que padrões eu ainda estou fazendo de forma inconsciente, que todo o relacionamento afetivo que eu atraio dá nisso. Todo relacionamento que eu atraio não é bom, ou é preguiçoso, ou não me dá atenção suficiente, não me dá carinho suficiente. Qual é o padrão que eu estou tendo, que eu estou atraindo relacionamentos que eu não quero, relacionamentos que eu não me dou bem com aquela relação? Qual? Se eu começo a entender o meu padrão, eu consigo mudar. Se eu não entendo ainda, eu faço ele de forma racional, eu não sei o que está acontecendo, entende? Então, observa, olha para o seu sistema, olha para trás, vê o que realmente tem lá, o que realmente você significou, principalmente a relação dos seus pais. Como é a relação dos seus pais? Será que você não está copiando essa relação? Presta atenção nisso, né? Entra na autorresponsabilidade, libera a pessoa, queira liberar o outro. Eu queria tanto que a pessoa arrumasse um novo amor, eu queria realmente que ele fosse feliz. E aí eu também pudesse ser feliz, sabe? Então, emane o bem, emane a gratidão para aquela pessoa. Quando a gente chega no ponto de gratidão, gente, por esse relacionamento, por tudo que foi naquela relação, eu consigo me libertar. Eu consigo libertar ele de mim e eu dele, para ter um novo relacionamento, um fluxo bom, né? Um sucesso. Ana, pelo amor de Deus, por onde eu começo? Olhei, me identifiquei, já vi que eu posso estar presa realmente a relacionamentos passados, o que eu tenho que fazer? Tem um jeito, né? Olhei, pensei, entendi, talvez eu esteja presa ao João. Eu olhei e falei, nossa, nossa relação não foi boa, eu realmente, pode ser que eu esteja presa a essa relação com ele. O que você pode fazer? Tem no meu canal, olha que legal, hein? Ó, a dica de ouro. No meu canal tem um vídeo que eu gravei das cadeiras. Eu já falei aqui para vocês, né? E para vocês que são alunos, que estão acompanhando, já conhecem a técnica das cadeiras. Eu vou pegar o João e eu vou colocar na cadeira na minha frente. Como é essa técnica? Você pode olhar lá o passo a passo, bem interessante, mas
resumindo a técnica, eu pego duas cadeiras vazias, coloco uma de frente para outra, sento num lado da cadeira, deixo o outro lado liberado, e quando eu estou nesse lado da cadeira, eu imagino então a pessoa que eu quero, o relacionamento que eu quero nessa cadeira. E aí eu olho para essa cadeira, e quando eu olho para essa cadeira, eu falo como se eu estivesse falando com ele. Mas, gente, só faça essa técnica das cadeiras quando você já saiu da vítima, porque se for fazer a cadeira para você falar, por que você fez isso? Por que você me tratou assim? Por que a culpa é sua? Por que você me traiu? Por que não sei o quê? Não faça. Não faça, porque você ainda tá na vítima, não vai dar em nada essa cadeira, tá? Então, se você ainda não entendeu o equilíbrio de troca, os 50-50, se você ainda não entendeu que toda relação tem benefício, é melhor não fazer as cadeiras. Agora, se você já chegou nesse passo, se você já evoluiu para isso, faça as cadeiras, é libertador. Caem fichas assim nessa cadeira, ó, inacreditáveis, né? Que você realmente leva para a vida, leva para o seu próximo relacionamento, o que você aprende fazendo essas cadeiras. Mas tem no canal, entra lá no meu canal no YouTube, aproveita, se inscreve, né? Dá um like, ativa o sininho lá para você receber os vídeos novos, que todo dia tem vídeo novo. E pega essa técnica das cadeiras. Depois você vai sentar do lado dele e você vai olhar para você e tudo aquilo que você disse, de que forma você olha, de que forma você vê, e o que ele responderia nesse lugar, e assim você vai. Depois você senta no seu lugar, fala com ele, depois você senta no lugar dele, fala com você, e assim é. Certo, gente? É o que eu recomendo mesmo, é essa técnica maravilhosa das cadeiras, que já me ajudou muito em diversas áreas da minha vida e que tá lá no canal disponível para você. Tô aqui, né? Certo, gente? Olha só, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre relacionamento mal resolvido, sobre relacionamento estar preso em relacionamento passado. Mas se você tem alguma pergunta, se você tem alguma questão, se eu não falei algo que eu esqueci aqui, se a sua situação é totalmente diferente dessa, de verdade, deixa um comentário, faça uma pergunta no direct. Tem muitas perguntas que viram um cafezinho, né, André? Tem perguntas que a gente responde fazendo um café bem bacana, e porque daí é uma pergunta mais cabeluda e a gente fala, isso realmente merece um café, né? A gente até...